Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propaganda Amor de Deus, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para nossa meditação e reflexão no dia de hoje. Você que não está inscrito no canal, por gentileza, faça a sua inscrição, ative o sininho, curte, comente e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? O que a Palavra de Deus fala sobre a ansiedade? Primeiro Pedro, capítulo 5, no verso 7, diz: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos prestar essa segunda parte da frase e diz: porque ele tem cuidado de vocês. Muitas vezes a nossa ansiedade, ou na maioria das vezes, a nossa ansiedade é em busca de uma melhora, de uma condição, de algum processo, de alguma situação que estamos vivendo que não está favorável a nós, né? Muitas vezes estamos morando num ambiente, num lugar, num bairro em que muitas vezes somos afrontados, muitas vezes se levantam lutas, muitas vezes, às vezes a vizinhança vem, né, nos provocar, tirar o nosso sossego, a nossa paz. Muitas vezes estamos trabalhando em algum lugar que muitas vezes somos incomodados, somos perseguidos, somos afrontados. Outras vezes estamos trabalhando num lugar em que não estamos tendo ganho suficiente para a manutenção da vida, né? Outras vezes estamos vivendo um processo de enfermidade e queremos buscar a cura a qualquer preço, a qualquer maneira. Então a ansiedade faz muitas vezes nós tomarmos todos esses caminhos que aos nossos olhos parecem bons a fim de resolver o nosso problema. Mas se nós formos lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, diz assim: que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E muitas vezes, por conta dessa ansiedade, nós entramos por caminhos que parecem bons, não, não ferem a palavra, não ferem a essência, não é uma coisa desonesta, mas não é aquele caminho que Deus quer para mim e para você. Então aquele caminho parece bom, parece que vai trazer a resposta, parece que vai trazer a solução, e nós vamos entrar por aquele caminho, né? Porém, parece bom, mas no final ele vai trazer morte, ou seja, o fim daquele caminho, daquela situação, não vai ser proveitoso e não vai trazer a solução esperada. Por isso, em Salmo 37, no verso 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O primeiro passo é identificar qual é o caminho que nós estamos querendo trilhar, se é da vontade de Deus ou não, porque nós não vamos entregar o caminho ao Senhor e Ele não vai agir em nosso favor se nós estivermos no caminho que não está de acordo com o propósito dEle, que não está de acordo com a vontade dEle. Então nós temos que tomar muito cuidado com tomada de decisões precipitadas. Então nós vamos voltar lá em Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Então nós vamos lançar essa ansiedade sobre ele, expor o nosso problema, falar para o Senhor o que estamos passando, aquilo que nos aflige e falar do caminho que de repente apareceu, um caminho diferente que apareceu, uma proposta que apareceu, uma oportunidade que veio, para entender se aquele caminho vai ter a bênção de Deus, se é tempo de nós sairmos daquela situação e se é por esse caminho que apareceu que nós vamos sair dela. Eu estou falando tudo isso porque todos nós aqui vivemos momentos difíceis, processos, adversidades. E eu, num processo difícil que venho passando também, orando a Deus, me apareceu uma oportunidade esses dias. E nessa oportunidade eu falei: meu Deus, as coisas vão mudar, porque naquilo em que eu estou passando, vai mudar a situação. Eu acho que eu vou. Fiquei pensando, eu acho que eu vou. E orei a Deus, comentei com minha família e fiquei em oração. E conversando com um servo de Deus, muito amigo e amado por nós, em oração, ele falou assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum e oração, um propósito de jejum e oração, e hoje à noite nós vamos ter culto. E vamos buscar a resposta de Deus acerca dessa questão. E Deus aí vai responder de maneira clara e certa, para que nós não venhamos a tomar nenhuma decisão
fora da vontade de Deus. E assim foi. Entramos no propósito de jejum e oração, fomos para a congregação, para a casa de Deus, e ali Deus enviou a sua palavra e por intermédio dela, Deus claramente respondeu, de maneira clara, precisa e certeira, que aquele não era o caminho de Deus. Recuamos e permanecemos onde estamos, porque queremos viver o propósito de Deus. É melhor passar a dificuldade de mão dada com Deus do que achar que vamos conseguir resolver o nosso problema e quando olharmos estaremos caminhando sozinhos. Deus ele está conosco e nós temos que entender a voz de Deus e viver o processo de Deus, viver o propósito para o qual Deus quer. Só que para chegar no propósito, nós temos que viver o processo. Não adianta o atalho, não adianta buscar direcionamento próprio, não adianta deixar a nossa ansiedade nos vencer. E vamos meditar. Quantas vezes nós não erramos por conta de não entregarmos a nossa ansiedade para o Senhor? Quantas vezes tomamos decisões erradas, achando que seriam boas, e simplesmente fomos porque, vai ser melhor, Deus vai me abençoar. E eu já passei por muitas dessas. Mas a maturidade cristã tem que chegar em nós. Muitas vezes agimos, estou falando no sentido espiritual, no sentido da palavra de Deus, agimos como um menino, somos infantis, muitas vezes nas tomadas de decisão, mas chegam horas que a maturidade tem que estar dentro de nós. Não adianta nós orarmos, buscarmos, lermos a palavra, procurar estar em comunhão com o Senhor, mas não viver aquilo que Ele tem para nós, não buscar o direcionamento dEle para a nossa vida, não. Eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito, apareceu essa oportunidade, é Deus. Deus está vendo o que eu estou passando, Ele trouxe essa oportunidade. Eu não vou dizer que seria uma tentação determinadas propostas, mas servem para trazer alerta para nós, porque até nessas propostas Deus permite que chegue a nós para ver se nós vamos buscar direcionamento dele, se vamos agir conforme a nossa ansiedade. Então vamos entregar a nossa ansiedade ao Senhor, vamos confiar no Senhor, porque o Senhor ele tem cuidado de nós. Aí sim, dentro do propósito de Deus, acertado por Deus, no caminho que você deve andar, aí você vai. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Aí você fala, Senhor, eu estou no caminho que tu me conduziu, eu estou vivendo o processo para alcançar o teu propósito, eu confio em ti e Deus vai agir e vai mudar a situação. Então esse foi um aprendizado que eu queria compartilhar com vocês aqui. E fica também aqui para alguém que muitas vezes fala, puxa, mas eu queria entender qual é o caminho, qual é o propósito de Deus que Ele tem para mim. Eu não consigo entender as oportunidades, as portas que chegam. Eu não consigo entender claramente, com clareza, qual é a vontade de Deus. O que atrapalha de nós entendermos a clareza é a ansiedade que sobrepõe a nossa busca. Por quê? A ansiedade nos leva a querer algo mais fácil, melhor, que vai trazer uma aparente alegria. Então essa ansiedade nós temos que entregar, lançar ela para o Senhor e deixar a fé no nosso coração agir e buscar de Deus, através de jejum, oração, que a resposta vem do céu, vem na palavra, vem Deus falando com você, te dando uma orientação. Então, vai entregar o teu caminho ao Senhor? O caminho que você está trilhando está de acordo com a palavra de Deus? Foi Deus que te direcionou, foi Deus que te colocou, foi Deus que te levou? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Esse caminho não está bom, estou passando por provações, preciso saber de Deus que caminho tomar, que direção tomar. Então entrega primeiro a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O que quer dizer isso? Mesmo com ansiedade, Ele vai cuidar de você, não fique preocupado. Entrega a tua ansiedade para Ele, busca a direção de Deus. Se Deus te orientar, pode ir, vai, porque a bênção vai. Não vai, não vai. Obedece à voz de Deus. Eu, na decisão que eu tinha que tomar, a minha resposta foi, não vou. Mas por quê? Porque Deus falou para mim que não é para eu ir. Mas aqui você ia fazer assim, ia ter isso, ia ter aquilo. Eu falei, pois é, mas eu fico com a palavra de Deus.
E ninguém teve prejuízo por obedecer a Deus. E não sou eu e não vai ser você que vai ter prejuízo, tá bom? Então essa é a palavra que eu trago para nós hoje, para a nossa meditação. Por gentileza, compartilha, curte, comenta, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.